Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema crucial para a nossa fé e para a vida em sociedade. A aplicação da lei de Deus em relação à blasfêmia, conforme nos ensina Levítico 24, 10 a 23. Que seria então a aplicação do terceiro mandamento. Esse texto é essencial para entendermos a seriedade com que Deus trata a santidade do seu nome e as implicações disso para a ética pública e a atuação tanto da Igreja quanto do Estado. Vamos explorar juntos como essa passagem nos desafia a refletir sobre a importância de honrar e proteger o nome de Deus em todas as esferas da nossa vida. Fique conosco e acompanhe esse estudo profundo e edificante. Para abordar o terceiro mandamento dentro da perspectiva teonômica, é essencial entender o seu significado profundo e sua aplicação na vida do crente. A palavra de Deus, em sua lei, no terceiro mandamento, declara: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bem, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Êxodo 27, vai muito além de simplesmente evitar o uso irreverente do nome de Deus. Este mandamento envolve uma compreensão profunda da santidade e autoridade de Deus e a responsabilidade do crente de refletir essa santidade em todos os aspectos da vida. O nome de Deus representa sua natureza, caráter e autoridade. Tomar o nome de Deus em vão é, portanto, uma afronta direta à sua soberania. É importante notar que esse mandamento não se limita ao uso verbal do nome de Deus, mas abrange toda a vida do crente. Tudo o que fazemos em nome de Deus deve ser feito com reverência e obediência à sua lei. Bem, é essencial entender que este mandamento não apenas proíbe o uso indevido do nome de Deus, mas também exige que se trate o nome divino com a reverência e santidade que ele merece. A santidade do nome de Deus é um reflexo da própria santidade e soberania de Deus. O nome de Deus, conforme revelado nas Escrituras, é uma representação de seu caráter, suas promessas e sua autoridade sobre todas as coisas. Assim, qualquer uso irreverente ou banalização do nome de Deus não é apenas um ato de desrespeito, mas uma violação direta do caráter sagrado de Deus. A santidade do nome de Deus está intrinsecamente ligada à sua lei. O terceiro mandamento é uma proteção da honra e do caráter de Deus na sociedade. O uso correto do nome de Deus deve refletir um reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as esferas da vida. Assim, invocar o nome de Deus em juramentos, votos ou na adoração requer uma atitude de profunda reverência e obediência à sua lei. O nome de Deus não deve ser usado de maneira leviana. A profanação do nome de Deus é um pecado grave, pois demonstra uma falha em reconhecer a supremacia de Deus em todas as coisas.
O terceiro mandamento exige que os crentes vivam de maneira que todas as suas ações reflitam a santidade e a justiça de Deus, especialmente ao invocar seu nome. Analisemos o terceiro mandamento sob a perspectiva da ética e da economia. O nome de Deus tem valor incalculável, e a profanação desse nome é, de certo modo, uma dilapidação de capital espiritual. O uso correto do nome de Deus é uma forma de preservar e aumentar o capital espiritual que sustenta uma sociedade fundamentada na lei de Deus. A santidade do nome de Deus está relacionada com a responsabilidade de governar de acordo com os princípios divinos, o que inclui a aplicação fiel da lei de Deus em todas as áreas da vida. O nome de Deus deve ser invocado com grande respeito e temor, e que a violação desse mandamento traz consigo sérias consequências. A santidade do nome de Deus está relacionada com a necessidade de fidelidade à aliança divina, sugerindo que o uso correto do nome de Deus é um testemunho de compromisso com a obra redentora e governante de Cristo no mundo. Dentro da perspectiva teonômica, o terceiro mandamento não se restringe apenas à proibição do uso irreverente do nome de Deus, mas também abrange a obrigação de viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas da vida. Isso significa que os crentes são chamados a refletir a santidade de Deus em suas palavras, ações e em como invocam o nome do Senhor. A santidade do nome de Deus está ligada ao chamado do crente para ser uma luz para as nações, demonstrando por meio de sua vida a justiça e a santidade de Deus. Ao tratar o nome de Deus com reverência, o crente reconhece a autoridade suprema de Deus e se submete a viver de acordo com seus mandamentos. A santidade do nome de Deus é um tema central na teologia reformada e teonômica, exigindo dos crentes uma reverência profunda e uma vida de obediência à lei de Deus. O terceiro mandamento não é apenas uma proibição contra o uso irreverente do nome de Deus, mas um chamado à santidade em todas as áreas da vida, refletindo a supremacia de Deus em todas as esferas. Na perspectiva de teólogos como Rushdoony, Bunsen, North e Chilton, o respeito pelo nome de Deus é um elemento essencial para a fidelidade à aliança divina e para o testemunho do reino de Deus no mundo. Bem, quando uma sociedade clama ser cristã, mas age de maneira contrária à lei de Deus, ela está, de fato, tomando o nome de Deus em vão. Portanto, este mandamento tem implicações para a ética pública e para o comportamento da Igreja e do Estado. Para aprofundar a responsabilidade do povo da aliança em relação à santidade do nome de Deus e suas implicações para a ética pública, comportamento da Igreja e do Estado, é essencial considerar como esse mandamento molda a vida em todas as esferas. O terceiro mandamento, ao ordenar que o nome de Deus não seja tomado em vão, não se limita apenas à proibição de juramentos falsos ou blasfêmias verbais. Antes impõe ao povo da aliança a responsabilidade de refletir a santidade de Deus em todas as suas ações e palavras. Este mandamento, portanto, tem uma dimensão muito mais ampla, abrangendo toda a vida ética do cristão.
A implicação principal é que o nome de Deus, que representa sua natureza, caráter e autoridade, deve ser honrado em todas as esferas da vida. A vida do crente deve ser um testemunho contínuo dessa santidade. Quando o povo da aliança age de maneira contrária aos princípios de Deus, desonra seu nome, trazendo reprovação não apenas sobre si mesmo, mas também sobre o testemunho do reino de Deus no mundo. Na esfera pública, a santidade do nome de Deus implica uma ética que reflete a justiça e a retidão divinas. O comportamento do cristão em suas interações sociais, profissionais e cívicas deve ser governado por um profundo respeito ao nome de Deus. Isso significa que qualquer ação ou decisão pública que comprometa a justiça, a verdade ou a integridade é uma violação do terceiro mandamento. Bem, a teonomia reformada calvinista, ao enfatizar a aplicação da lei de Deus na sociedade, defende que a ética pública deve ser pautada pelos mandamentos de Deus, incluindo o terceiro. Isso se reflete na administração da justiça, na instituição e aplicação de leis, na política e em todas as áreas que afetam o bem comum. Governantes e cidadãos, ao desempenharem suas funções, devem fazê-lo com uma consciência de que estão representando o nome de Deus. Para a Igreja, o terceiro mandamento exige uma pregação fiel e uma prática que sejam consistentes com o caráter de Deus. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a proclamar a santidade de Deus e a viver de maneira que seu nome seja exaltado. Isso inclui tanto a ortodoxia, ensino correto, quanto a ortopraxia, prática correta. Quando a Igreja tolera falsas doutrinas, corrupção ou hipocrisia, ela profana o nome de Deus diante do mundo. A liderança da Igreja, especialmente, carrega uma responsabilidade maior. Pastores e líderes são chamados a ser exemplos de santidade, vivendo de maneira que o nome de Deus seja honrado. Eles também são responsáveis por disciplinar aqueles que, dentro da comunidade da fé, trazem desonra ao nome de Deus. No contexto do Estado, o terceiro mandamento tem implicações diretas para a governança. Governantes civis, como ministros de Deus para o bem, Romanos 13:4, devem conduzir suas ações e políticas de acordo com a justiça divina. Leis que violam os princípios bíblicos ou que são implementadas de maneira injusta são, de fato, uma profanação do nome de Deus. Pois o Estado, em sua função de mantenedor da ordem pública, deve refletir a ordem moral estabelecida por Deus. Se o Estado ou autoridade governante civil declara publicamente uma lei injusta ou padrão ético que contradiz a lei de Deus, então ela está contradizendo ou discordando de Deus no que ele diz em sua palavra, dado que a sua lei é a sua palavra. E discordar de Deus é ou implica declarar que ele é mentiroso ou está errado no que diz. E declarar que Deus é mentiroso ou está errado no que diz é blasfêmia, é uma afronta a seu nome, uma vez que isso ataca seu nome contradizendo o que Deus é, verdadeiro. O nome de Deus é a definição do que ele é. Logo, afirmar algo que Deus não é contradizer ou atacar e insultar seu nome. Além disso, a aplicação da justiça no Estado deve ser imparcial e refletir o caráter de Deus, que é justo e santo.
A corrupção, a opressão e a injustiça são graves violações do terceiro mandamento, pois comprometem o nome de Deus no governo. Portanto, o terceiro mandamento chama o povo da aliança a viver de forma que o nome de Deus seja honrado em todas as esferas da vida. A ética pública, o comportamento da igreja e do Estado devem ser governados pela reverência ao nome de Deus, que é santo. A violação desse mandamento não apenas desonra a Deus, mas também destrói o testemunho cristão e compromete a missão de expandir o reino de Deus no mundo. O terceiro mandamento está conectado ao primeiro mandamento e à obra redentora de Cristo. A redenção transforma o crente e o capacita a viver de acordo com a lei de Deus, honrando o seu nome em todas as esferas da vida. Greg Bunsen, em particular, destaca que a aplicação deste mandamento é um reflexo da regeneração operada pelo Espírito Santo, que guia o crente a viver em conformidade com a vontade de Deus. A conexão entre a lei e a redenção no contexto do terceiro mandamento é fundamental para entender a responsabilidade do povo da aliança em viver de acordo com a santidade de Deus. A lei de Deus, expressa no Decálogo, não apenas revela o caráter santo de Deus, mas também serve como guia para a vida redimida dos crentes. Redenção, portanto, não é meramente um livramento da condenação do pecado, mas uma restauração à obediência à lei de Deus, que reflete a santidade de Deus. A lei de Deus, e em particular os 10 mandamentos, são uma expressão do caráter santo e justo de Deus. Quando Deus ordena que seu nome não seja tomado em vão, ele não está apenas legislando sobre palavras específicas, mas está exigindo que seu povo viva de maneira que todas as suas ações, palavras e pensamentos sejam consistentes com o caráter de Deus. A lei, portanto, serve como um padrão para a santidade, a que os redimidos são chamados. A redenção, enquanto obra de Deus através de Cristo, tem como objetivo último restaurar os eleitos à plena obediência à lei de Deus. Esta obediência não é vista como uma forma de alcançar a redenção, mas como o fruto da redenção já realizada. Em Cristo, os crentes são libertados do poder do pecado e habilitados pelo Espírito Santo a viverem de acordo com a lei de Deus. Essa obediência é uma demonstração prática da santidade de Deus em suas vidas. O terceiro mandamento, portanto, chama os redimidos a refletirem a santidade de Deus em sua vida diária. Tomar o nome de Deus em vão é, em essência, viver de forma inconsistente com a redenção recebida. A redenção não nos liberta da lei, mas nos capacita a cumpri-la de maneira que o nome de Deus seja honrado. Na teonomia reformada, a lei de Deus é vista como o padrão permanente para a vida ética. A redenção em Cristo não anula a lei, mas a confirma. Jesus Cristo, em seu ministério, afirmou a validade da lei, Mateus 5, 17 a 18, e demonstrou em sua vida perfeita como viver em plena obediência a ela. Para os redimidos, a lei continua a ser um guia moral que deve ser obedecido em gratidão pela obra redentora de Cristo. A santidade de Deus, refletida na lei, deve ser o objetivo de todo crente redimido. Isso significa
que a vida de um cristão não deve ser marcada por um legalismo que busca cumprir a lei por seus próprios méritos, mas por uma obediência grata que flui do coração regenerado. A lei serve como o caminho pelo qual os redimidos podem viver uma vida que verdadeiramente honra o nome de Deus. No contexto da comunidade da aliança, a lei e a redenção estão intrinsecamente ligadas. O povo de Deus, como corpo redimido, é chamado a viver em conformidade com a lei para que o nome de Deus seja santificado entre as nações. Isso tem implicações para o comportamento corporativo da igreja e para seu testemunho no mundo. A igreja, ao viver em obediência à lei, testemunha a realidade da redenção em Cristo. A vida santa da igreja, em conformidade com os mandamentos de Deus, reflete a santidade de Deus ao mundo. Quando a igreja falha em viver de acordo com a lei, ela compromete o testemunho do Evangelho e desonra o nome de Deus. A redenção em Cristo não apenas nos livra da condenação do pecado, mas nos restaura a obediência à lei de Deus. O terceiro mandamento, em particular, nos chama a viver de tal forma que o nome de Deus seja exaltado e honrado em todas as nossas ações. Essa obediência, capacitada pelo Espírito Santo, é o fruto natural da redenção. A questão da blasfêmia contra Deus se torna particularmente grave quando consideramos o impacto das falsas doutrinas. Toda falsa doutrina, em essência, representa uma forma de blasfêmia contra o nome de Deus. Isso ocorre porque uma falsa doutrina, ao contradizer a palavra de Deus, implica em discordância direta com o próprio Deus. Discordar de Deus, especialmente em questões que ele claramente revelou, é uma afronta à sua santidade e verdade. Ao crer ou ensinar uma falsa doutrina, a pessoa está, na prática, afirmando que Deus é mentiroso, ou que está errado em suas declarações. A palavra de Deus é a verdade absoluta, e qualquer doutrina que se desvie dessa verdade não apenas distorce a mensagem divina, mas também desonra o caráter, ou em sua concepção ataca a natureza de Deus. A Bíblia deixa claro que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Portanto, toda afirmação que contradiz as Escrituras é uma tentativa de rebaixar a infalibilidade de Deus, tratando-o como falível e sujeito ao erro. Essa ação não é apenas um erro intelectual ou teológico. É uma ofensa direta à veracidade, perfeição e infalibilidade de Deus. Afirmar algo que contradiz a palavra de Deus é, em essência, colocar-se acima de Deus, julgando suas palavras como insuficientes ou errôneas. Esse ato é uma expressão clara de blasfêmia, pois nega a natureza imutável e verdadeira de Deus. Para o povo da aliança, a responsabilidade de manter a pureza doutrinária é um dever solene. A lei de Deus, que revela seu caráter, exige que seu nome seja santificado. Isso inclui a obrigação de crer e ensinar apenas o que está em conformidade com a palavra de Deus. Quando falsas doutrinas são propagadas, o nome de Deus é profanado, e o terceiro mandamento é violado. Em Deuteronômio 13,
vemos a seriedade com que Deus trata a falsa doutrina ou a disseminação de uma crença que ataca a palavra de Deus, como a incitação de rebelião contra ele. Os falsos profetas que tentam desviar o povo de Deus com falsas revelações são condenados à morte, em Deuteronômio 13. Isso demonstra que a falsa doutrina não é uma questão trivial, é uma questão de vida ou morte, pois ataca diretamente a santidade de Deus e a verdade da sua palavra. A igreja, como o corpo de Cristo e a casa de Deus, tem a responsabilidade de proteger a pureza doutrinária. Quando a igreja permite que falsas doutrinas entrem e se proliferem, ela está permitindo que o nome de Deus seja blasfemado. Isso não é apenas uma falha moral, mas uma traição ao próprio Deus. A verdadeira igreja é chamada a ser coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. O que significa que ela deve proteger e proclamar a verdade de Deus, resistindo a todas as formas de erro. A aceitação de uma falsa doutrina é, em última análise, uma rejeição da soberania de Deus sobre a verdade. Deus, em sua soberania, revelou tudo o que é necessário para a vida e piedade. 2 Pedro 1,3. Ele é o único que define o que é verdadeiro e o que é falso, dado que ele é a única fonte ou fundamento de toda a verdade. Portanto, quando uma pessoa ou comunidade adere a uma falsa doutrina, está na prática rejeitando a autoridade soberana de Deus sobre a verdade. Aqueles que caem em falsas doutrinas não apenas precisam ser corrigidos, mas também chamados ao arrependimento. Blasfêmia contra Deus, especialmente no contexto da propagação de falsas doutrinas, é um pecado grave que exige arrependimento. A igreja tem o dever de confrontar o erro com a verdade e de chamar aqueles que se desviaram de volta ao caminho da fidelidade à palavra de Deus. Toda falsa doutrina é, em essência, uma blasfêmia contra Deus, pois implica em desacordo com a verdade divina e em fazer de Deus um mentiroso. A responsabilidade do povo da aliança é manter a pureza doutrinária, reconhecendo que a palavra de Deus é a verdade absoluta e que qualquer desvio dessa verdade é um ataque à santidade e à natureza de Deus. A igreja deve resistir a todas as formas de erro e chamar aqueles que propagam falsas doutrinas ao arrependimento, para que o nome de Deus seja santificado e seu caráter glorificado. Levítico 24, 10 ao 23 oferece um exemplo claro de como a lei de Deus lida com a blasfêmia sob a jurisdição civil. O texto descreve um caso concreto em que o filho de uma israelita, cujo pai era egípcio, blasfema contra o nome de Deus durante uma disputa. Esse incidente leva à formulação de um princípio geral aplicável a toda a comunidade de Israel e que, portanto, deve ser aplicado a todas as sociedades e nações do mundo de todas as épocas e lugares, uma vez que a lei de Deus é válida para todas as sociedades ou nações de todas as épocas e lugares, conforme vemos em Deuteronômio. O texto começa com a descrição do crime de blasfêmia cometido pelo filho da israelita. Levítico 24, 10 ao 11.
E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Bem, este é um exemplo prático da violação do terceiro mandamento. A blasfêmia não era apenas uma ofensa religiosa privada, mas um crime público que atentava contra a santidade do nome de Deus. E, como vemos no texto, um crime capital. A blasfêmia ou insulto contra o nome de Deus implica pena de morte. A natureza pública do crime é evidenciada pela maneira como o ofensor é trazido perante Moisés e toda a congregação para julgamento. O caso é apresentado diante do Senhor e Moisés busca a orientação direta de Deus sobre o que deve ser feito. Levítico 24:12. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Isso mostra que a aplicação da justiça pelos magistrados, ou por quem foi encarregado pela lei de Deus de ministrar sua justiça no âmbito civil, não é arbitrária, não pode ser arbitrária, mas dependia da revelação divina. E agora, com a escritura completa, o julgamento deve ser feito com base no escopo da lei de Deus. Também, é claro, com duas testemunhas. Bem, Deus então ordena que o blasfemador seja apedrejado até a morte pela congregação, mostrando que a justiça de Deus exigia a morte e continua exigindo a morte daqueles que profanam seu nome. Levítico 24:13-16. A punição para o blasfemador é a morte por apedrejamento, uma sentença que é aplicada tanto a israelitas quanto a estrangeiros que viviam entre eles. Levítico 24:16 e 22. Isso reflete o princípio de que a lei de Deus era e continua sendo universal em sua aplicação dentro da comunidade do pacto. A blasfêmia, sendo um ataque direto à santidade e soberania de Deus, exige a pena máxima, reforçando a seriedade com que o nome de Deus deve ser tratado. O texto também destaca a responsabilidade coletiva do povo de Deus na aplicação da justiça. Toda a congregação deveria participar da execução da sentença, o que servia como um poderoso lembrete para todos os israelitas da importância de honrar e temer o nome de Deus. Levítico 24:14. Essa ação conjunta sublinha o papel da comunidade pactual em manter a pureza e a santidade, tanto no culto quanto na vida pública. Na perspectiva teonômica calvinista, esse texto tem importantes implicações para a ética pública e para a relação entre a Igreja e o Estado. A aplicação da pena capital para a blasfêmia indica que a lei de Deus tem uma função civil, além de sua função moral e religiosa. Ela estabelece padrões de comportamento que devem ser refletidos na legislação civil em uma sociedade que se alinha com os princípios da aliança de Deus. Na nova aliança, o princípio subjacente da santidade do nome de Deus permanece.
A Igreja tem a responsabilidade de defender a honra de Deus em sua doutrina, ensino e prática, e deve condenar veementemente qualquer forma de blasfêmia, seja em palavras ou ações. Isso não implica na aplicação direta da pena capital pela Igreja ou instituição eclesiástica, mas na manutenção da pureza doutrinária e na excomunhão daqueles que persistem em blasfemar contra Deus e suas verdades reveladas. Levítico 24, 10 a 23, portanto, reforça a gravidade da blasfêmia e a necessidade de proteger a santidade do nome de Deus, tanto na esfera pessoal quanto na pública. A responsabilidade da Igreja e do Estado é, em última instância, a de manter a reverência pelo nome de Deus, refletindo assim o governo justo e santo do Senhor sobre todas as esferas da vida. O Estado ou o governo civil, como agente e servo de Deus para ministrar sua justiça e trazer sua vingança e ira na terra, de forma temporária, deve condenar e sentenciar à morte blasfemadores ou qualquer um que insulte o nome de Deus. A relação entre a lei e a redenção no contexto do terceiro mandamento revela que a verdadeira santidade e honra ao nome de Deus só podem ser alcançadas por aqueles que foram redimidos por Cristo. A lei serve como padrão de santidade e a redenção nos capacita a viver de acordo com esse padrão. O povo da aliança, ao obedecer à lei, glorifica o nome de Deus e vive em conformidade com a redenção que recebeu, testemunhando ao mundo o caráter santo de Deus. Em termos práticos, a aplicação teonômica do terceiro mandamento exige que os cristãos vivam de maneira coerente com a fé que professam. Isso inclui desde a forma como nos comunicamos até como conduzimos nossos negócios, relacionamentos e participação na sociedade. Não honrar o nome de Deus em nossas ações diárias é uma violação direta deste mandamento. Portanto, a perspectiva teonômica do terceiro mandamento nos chama a uma vida de integridade e reverência, onde o nome de Deus é sempre exaltado e honrado, refletindo a santidade e a justiça do Senhor em todas as áreas de nossa existência. Bem, chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje vimos como Levítico 24, 10 a 23 nos ensina sobre a seriedade da blasfêmia e a importância de honrar o nome de Deus, não apenas no âmbito pessoal, mas também na esfera pública. A lei de Deus é um reflexo do seu caráter santo e justo. E como cristãos, temos a responsabilidade de defender essa santidade em nossa vida, em nossas igrejas e na sociedade como um todo. Que possamos sempre lembrar que, mesmo em tempos de graça, a santidade de Deus permanece inalterada e nossa missão é refletir essa santidade em todas as nossas ações. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos estudos. Que o Senhor continue a nos guiar em toda a verdade e a nos capacitar para viver conforme a sua vontade. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo encontro.